Oi, gente! Hoje no programa PET nós vamos conversar com o Dr. Jarbas Correia, ele que se formou há quase 10 anos em Medicina Veterinária e recentemente terminou o curso de Urologia e Nefrologia Veterinária. Dr. Jarbas, fala um pouquinho dessa escolha, dessa especialidade. Isso, desde a especialidade foi por necessidade. Inicialmente, a minha grande paixão era a cirurgia. Sim. Isso eu nunca neguei, trabalhei muito tempo como cirurgião, mas devido à necessidade, a gente vê que havia necessidade no estado, eu procurei a especialização em nefrologia e urologia, que é a parte cirúrgica da nefrologia. E aí juntou as duas coisas, a cirurgia com a urologia, e acabei me apaixonando pela nefrologia. Iniciei por uma necessidade, mas hoje estou apaixonado pelo que faço, pelos grandes desafios que a nefrologia nos traz no dia a dia. No dia a dia. E você observou isso também, creio que você tem estudado que aqui em Alagoas não tenha esse profissional que estudou para essa área de nefrologia e urologia. E aí você foi estudar fora, se especializou, trouxe novidades aqui para Alagoas, tem uma estrutura, inclusive a sua clínica, que é uma clínica 24 horas, atende esses casos de animais que passam por algum problema, precisam fazer hemodiálise. E aí, aqui é uma referência, tornou-se uma referência para quem tem seus pacientes e precisa trazer para cá. Isso, nós temos hoje na clínica uma parte especializada só para pacientes nefropatas. Sim. Parte de hemodiálise, temos um laboratório voltado para esse tipo de paciente. Hoje nós temos exames que podem sair em alguns minutos, que é no caso da hemogasometria, é um exame muito valioso para um doente renal. E temos a hemodiálise, no caso, para dar uma sobrevida para esses pacientes, independente se crônico, se agudo ou se crônico agudizado, a gente tem toda essa estrutura para dar uma melhor qualidade a esse paciente. E você deve ter atendido já casos muito importantes, casos assim difíceis de serem tratados, mas que você conseguiu reverter com o tratamento dado aqui na clínica. Fala um pouquinho sobre esses pacientes. Isso, a gente sempre pega casos, assim, é como eu costumo dizer, na nefrologia a gente meio que começa com uma investigação. Sim. Desde o filhotinho, como foi, se vacinas, entre doenças infecciosas, entre doenças metabólicas, até chegar a um quadro, a chegar ao diagnóstico daquela doença renal. Se é uma doença, se é uma azotemia que a gente fala, que é alta de creatinina e de ureia, se é uma azotemia pré-renal, se é uma azotemia renal ou se é uma azotemia pós-renal. Então isso se dá uma investigação muito grande, alguns exames, muita atenção desses exames de imagem, exames de sangue. Então isso é um quebra-cabeça muito grande que a gente tem que montar em algumas consultas, ou na primeira a gente consegue chegar a algum diagnóstico, mas geralmente isso é um quebra-cabeça que a gente vai montando com o passar do tempo. E é importante também conversar com a família e entender como é o histórico do animal, inclusive sobre a alimentação. Creio que, de repente, a alimentação contribua para a evolução da doença? Isso. Em alguns casos, sim. Não necessariamente... Não é uma regra. Não é uma regra. Em alguns casos, sim. Mas essa conversa com os tutores, e isso é de extrema importância. Eu preciso ter dados muito concretos do que esse animal, como foi adotado esse animal, onde conseguiu, como foi a vida inteira, cirurgias, se esse animal já passou por cirurgias, se já foi interno. Tudo isso eu preciso ter, que o tutor me traga todas essas informações de forma bem clara, para que eu monte esse quebra-cabeça de uma melhor forma e saiba aonde esse rim adoeceu, em que tempo, se é agudo, se é crônico agudizado, se é uma pré-renal, se é renal ou se é pós-renal. Dr. Jarbas, tem algum sintoma inicial que o tutor possa identificar e de repente ele traga para ser atendido por você? Porque a gente sabe que os tutores às vezes ficam perdidos e é importante que um médico especializado possa indicar e possa dar o tratamento, orientar da maneira correta, para o animal ser tratado de forma certinha e de repente ser salvo daquele problema sério que ele passa. Isso, no caso de uma insuficiência renal aguda, aquela insuficiência renal
é aquela doença que é rápida. O animal toma alguma medicação e ele faz uma insuficiência renal. Isso é muito rápido, o animal vai passar a apresentar vômito, o animal vai prostrar, ele não vai tomar água. Isso vai se confundir com muitas outras doenças. Isso fica difícil assim, até chegar a um diagnóstico, até a gente saber o que aconteceu. Em alguns casos chega para gente agudas. Já peguei casos de animais intoxicados por veneno, intoxicados por medicação. E o crônico a gente correlaciona um pouco mais com o animal idoso. É aquele animal mais velhinho, que passa a tomar bastante água, que passa a fazer bastante xixi. Isso é um dado que o tutor deve ficar atento. Essa poliúria, essa polidipsia, tomar muita água, fazer muito xixi, isso pode estar correlacionado a outras doenças também, mas na insuficiência renal crônica a gente tem que prestar um pouco atenção nesses primeiros sintomas. Doutor Jarbas, e teve algum caso que chegou aqui à sua clínica que inicialmente, aparentemente, parecia muito difícil de ser tratado e com toda a equipe cuidando, né, com todo mundo trabalhando junto, vocês conseguiram reverter a situação do animal e o animal hoje está vivendo saudável? Isso, a gente tem um caso que eu sempre comento, eu acho que é até colega sua, Fabrícia, o Guerreiro. Sim, o Guerreiro. Isso, o Guerreiro fez uma insuficiência renal aguda por envenenamento, glicosato, se eu não me engano, é glifosato. E assim, as insuficiências renais agudas são muito difíceis de serem tratadas pelo alto índice de morte. Isso, o alto índice de morte, porque o animal crônico, ele vai ficando velhinho, aquela creatinina e aquela ureia vai aumentando gradativamente e o organismo dele vai acostumando com aquela creatina e ele pode chegar no meu consultório andando, brincando, correndo com a creatinina de 3 ou 4. No caso, quanto é? 1,5, 1,6. O caso do agudo, ele está bem agora, ele passa pela intoxicação, em 24 horas, 48 horas, essa creatinina pode chegar a 10. Então não dá para o organismo se adaptar àquela creatinina que agora estava normal e tão rápido fez esse acúmulo, teve essa insuficiência renal. E assim, a literatura mostra para a gente que essas insuficiências renais agudas, a taxa de óbito é 50%. Então assim, o Guerreiro foi feito diálise peritoneal no tempo que ele foi interno com a gente não tinha ainda a hemodiálise, a gente fez diálise peritoneal, toda a equipe foi voltada para ele e é um caso que a gente sempre cita, que é um caso de sucesso e hoje ele está aí vivendo, correndo na praia. Vocês estão em contato com sempre conversa. Ele veio para mim, eu acho que no início do ano. Porque assim, no caso dele, ele se tornou um doente renal crônico. Ele teve que ser acompanhado, né, de forma recorrente. O resto da vida. Hoje eu acho que o Guerreiro está no estágio 3 a 4. Então assim, ele era normal, houve o acidente, fez uma insuficiência renal aguda, voltou à normalidade, mas hoje é um doente renal crônico. Jarbas, e conta pra nós, aqui em Alagoas a gente sabe que a nefrologia e urologia tem gente que ainda não conhece do que se trata e muitas vezes não procuram o médico veterinário especializado nessa área. Mas aí você pode me dizer se tem crescido o número de pessoas que procuram um profissional, procuram um médico especializado nessa área. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que o número de médicos veterinários que estão se especializando em áreas específicas tem crescido bastante. No caso da nefrologia e da urologia, tem acontecido isso? Isso, segue o mesmo caminho. O caminho das especializações é ótimo, a gente está seguindo um fluxo que já existe na medicina humana. E que você, profissional, acaba se tornando diferencial, né? Diferenciado porque assim, a gente foca em uma única área. Não que o clínico, claro, sabe tanto quanto a gente, mas quando você estuda e passa a fazer aquilo, só aquela função por muito tempo, a tendência é que você se torne mais fino no que você faz. Então, como em toda área, como na medicina humana, e nós estamos nessa crescente, tem aumentado muito e os tutores têm ficado atentos a isso.
Então, assim, vai e eles já procuram a gente, já sabe que hoje tem um oftalmologista, já sabe que hoje tem cardiologista, já sabe que tem um neurologista, já sabe que tem um ortopedista, então o fisiatra. Então, eles hoje já procuram, e até mesmo os colegas clínicos já tem aquele limite de até onde chegar. Chega nesse limite, opa, aqui eu já posso indicar, eu já posso encaminhar para o colega que fez uma especialização e que não é que saiba mais que ele, é que ele focou mais naquela área. E de repente ele pode ter uma outra visão, né, uma visão mais detalhada até daquilo que ele estava na dúvida. De repente o médico veterinário não estava se sentindo totalmente seguro em dar aquele tratamento, mas aí ele conversa com o colega ou passa para o colega e todos trabalham alinhados em busca do tratamento do pet. Isso, e a gente tem que ver a melhora do paciente. Isso é o que é o mais importante. Então, essa junção, essa comunicação entre o clínico e o especialista, só quem sai ganhando nisso é o paciente. Então, esse é o nosso foco. Jarbas, e para a gente encerrar, conta como é que a pessoa deve fazer, o tutor ou a tutora que tem o seu gato, o seu cãozinho, que necessita de tratamento na parte de nefrologia e urologia, ao primeiro sintoma. E que tipos de sintomas, né, o pet de repente pode apresentar e que devem ser encaminhados ao médico especializado nessa área? Nos primeiros sinais, Daisy, como eu falei, são sinais muito generalistas. Então, assim, tende a ir para o clínico. É aquela questão que eu te falei, a poliúria, a polidipsia, o animal toma muita água, faz muito xixi, que ao contrário, ele faz muito xixi, pelo rim não está concentrando, não está reabsorvendo água e ele passa a tomar muita água. Então ele não consegue hidratar. Então, sintomas de desidratação, ele começa a não querer comer, ficar mais prostrado. Então, tende-se não, a primeiro levar ao clínico, na maioria das vezes. E aí o clínico é que vai diagnosticar através de ultrassom, alguns exames bioquímicos, ver ureia, ver creatinina, e aí encaminha-se para o nefrologista. Mas, assim, já tem casos que já vem direto para a gente, que às vezes vai para o clínico, faz o diagnóstico, inicia o tratamento e depois vou ao nefrologista para ter uma segunda opinião. Mas os sintomas maiores são esses. E nos casos das insuficiências renais agudas, assim, é mais difícil ainda, porque assim, o animal está bem agora, às vezes come alguma coisa que você não viu ou foi envenenado, e ali você só vai descobrir essa insuficiência renal com 48, com 24 horas, e isso tende-se a procurar o clínico geral, e aí a partir daí é que o clínico encaminha para o nefrologista. Inclusive um dos meus gatos foi paciente seu, que quase que precisava fazer a penectomia, né? Isso. Por causa da obstrução, por conta da alimentação que ele vinha comendo antes. Então juntou várias questões, né? No caso seu, assim, fez uma insuficiência renal aguda por obstrução, que a gente fala de ele tinha uma azotemia pós-renal. Você me assustou dizendo que ele ia passar por penectomia, meu Deus! Existia a possibilidade, por ele já ter tido outras recorrências de obstrução, em alguns casos a gente recorre... Que ele até passou por procedimento cirúrgico, né? Que você realizou o procedimento. Aí, em alguns casos, a gente precisa fazer a penectomia, mas graças a Deus, no caso dele, deu para se reverter. E hoje é só alimentação urinária, só ração urinária. Não posso trocar de jeito nenhum, porque eu não quero que meu animalzinho passe por problemas novamente. Não vai. Jarbas, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade que você deu, essa aula que você deu de nefrologia e urologia, você que deu umas dicas, informou os tutores como eles devem agir, procurar o médico, o clínico, para que ele possa ser encaminhado para um médico especializado na área. E é isso aí, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. O programa Pet Vida fica por aqui. Até a próxima. Programa Pet Vida. Apresentação: Daisy Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.